A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia de domingo, 21 de junho. Estamos aqui para a nossa live número 2 das lives propostas pelo CETAD, que são as intituladas Jovens Pentecostais. Não é? Uma bênção poder ter os irmãos conosco mais uma vez, para aqui compartilharmos os assuntos ligados à nossa mocidade e também a palavra de Deus. Eu quero já convidar os irmãos para uma leitura bíblica, e eu vou ler aqui no texto de Efésios capítulo 6, a Bíblia diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amado Deus, nós te bendizemos e te louvamos nesta manhã, porque o Senhor tem estado conosco e tem nos dado direção, orientação para conduzirmos as nossas vidas e o nosso ministério. Abençoa cada um dos nossos irmãos, seguidores, amigos, pastores, obreiros de um modo geral, que estão buscando, Senhor, servir a Ti, com alegria em seus corações, com inteireza de espírito e assim fazendo o seu melhor para Ti. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois bem, amados, nós estamos nesta nova sequência de lives Jovens Pentecostais, juntamente com o pastor Ciro Sanches Ibordi, para aqui a apresentação de assuntos e temas ligados, voltados para a nossa juventude pentecostal. Eu quero aqui também mencionar títulos, livros que foram escritos pelo pastor Ciro Sanches Ibordi, que também é o escritor do módulo do nosso curso para a formação de jovens pentecostais, que é este módulo aqui. O pastor Ciro, conforme os irmãos podem acompanhar pelo monitor, escreveu uma série de livros, pregadores da Bíblia. E aí no monitor estão João Batista, Barnabé, Pedro, Paulo, Estevão, Felipe, e agora virá o último desta série, que são 7, não é? Que é a respeito de Jesus. Então os irmãos acompanhem pelo site da CPAD, você pode adquirir este material. Inclusive aproveitar, porque o site da CPAD está com promoções agora, durante essas últimas 2 semanas do mês de junho, e você pode adquirir com um desconto aí que vai favorecer, não é, para ti, para os seus estudos, para o seu conhecimento. É uma bênção. Acesse lá depois o site da CPAD e verifique essas obras. O material, o módulo que nós apresentamos, que é o curso para a formação de jovens pentecostais, também é um material que foi escrito pelo pastor Ciro Sanches Ibordi, é um módulo com 338 páginas, e ele também pode ser estudado nas nossas igrejas. Você depois, ao final aqui, eu vou deixar o nosso site bem certinho para que você possa acessar, obter informações mais completas e formar uma classe na sua igreja. Então, você que é líder de departamento de jovens, você que é dirigente de uma congregação, você que é pastor de um campo, não é? Você que está responsável por um grupo de jovens na sua igreja, nós deixamos aqui já o seu convite para que você possa estar estudando a palavra de Deus juntamente conosco, e especialmente esses temas voltados para a nossa mocidade. Então, você pode formar uma classe com pelo menos 6 jovens e aí debater os temas, assuntos os mais diversos. Nós hoje vamos responder aqui, juntamente com o pastor Ciro, algumas perguntas que já foram feitas na live de número 1, que foi feito na quarta-feira passada. Quarta-feira que passou, nós já fizemos uma live e algumas perguntas foram feitas. Os irmãos podem também estar compartilhando, não é, aqui nos comentários dessa live, ou ainda enviar para o nosso site, para o nosso e-mail, perguntas para a live que estaremos fazendo na próxima quarta-feira. Então, vamos nos acompanhando aí. Você pode colocar as suas perguntas. Eu vou já chamar aqui o pastor Ciro Ibordi para que ele possa dar a sua saudação a todos os irmãos nesta manhã dominical. Pastor Hércules Carvalho de Nobre, irmã Eliane, toda a nossa equipe aí em Apucarana, a equipe do CETAD, né?
todos os nossos queridos irmãos e amigos, professores, alunos, seguidores que estão nos acompanhando. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para mais uma live dessa série, né? Jovens Pentecostais. Encerramos a série, Maravilha. Finalmente, né, a série Perguntas Escatológicas. O pessoal não queria deixar a gente terminar, ficar mandando várias perguntas, porque esse assunto escatológico realmente gera muitas perguntas. Mas, graças a Deus, foi um tempo bom, importante. Agora estamos tratando do assunto da juventude, jovens pentecostais. E vai ser um prazer, mais uma vez, estarmos aqui remindo o tempo, né? Porque os dias são maus, diz a Bíblia. Com certeza. Uma hora passa depressa, mas vamos lá. Vai ser uma bênção interagir com toda essa moçada aí, essa juventude. Creio que a maioria hoje são jovens. Claro que, a rigor, todos são jovens, né? Que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então tem jovem de 15, de 20, de 30, de 40, de 50. Mas já está chegando aí, como se diz aí na linguagem dos jovens, está chegando uma galera boa aí para nos acompanhar. Amém. Glória a Deus. Eu quero apenas pontuar para os irmãos que você pode verificar e assistir novamente as lives escatológicas que o pastor Ciro mencionou no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Né? Cetadeb Oficial, no YouTube, todas as lives escatológicas estão lá. Né? Aí o Cláudio, pela parte espiritual, o Cláudio já está com mais de 40, com certeza. É um moço. O Cláudio é um jovem de 20 e alguns anos, né? Com certeza, em cada perna. Pois bem, e a live número 1 que nós fizemos na quarta-feira, onde nós temos a apresentação e já passamos algumas informações a respeito desse tema, Jovens Pentecostais, também está no nosso canal no YouTube, Cetadeb Oficial. Então você pode acessar o canal, se inscreva e ative lá as notificações. Tem audiência do Japão aí, ó, pastor Adriano Aoki, tem audiência aí, até Casa da Torá, deve ser de algum israelita que está entrando aí também. Olha que benção. Maravilha. Pois bem, meus irmãos, nós vamos então deixar aqui para vocês, depois vocês podem acessar a plataforma de cursos do Cetadeb, neste endereço que está aí, www.cetadeb.com.br. Tem o telefone fixo da escola, o telefone para você falar diretamente comigo e ainda o telefone do atendimento. Neste contato aí, quem atende é o Michael, que é um jovem também de 20 e poucos anos, né, que trabalha conosco aqui já há alguns anos, 7 anos pelo menos. E o nosso e-mail, contato@cetadeb.com.br. Em qualquer um desses canais aí, além dos comentários aqui no Instagram, você pode deixar a sua pergunta para a próxima live, que será quarta-feira. Quarta-feira, então, nós vamos estar, quarta-feira, às 22 horas, aqui no Instagram, Cetadeb Oficial. Pastor Ciro, nós vamos seguindo aqui? Pode falar. Só um minutinho, eu queria só pedir uma gentileza aí dos nossos seguidores. Dois pedidos, por favor. Pressionem, por favor, esse coraçãozinho, quanto vocês puderem. É um pedido que a gente faz, porque assim vocês vão estar impulsionando a nossa live. Isso é importante, né? Impulsionar a nossa live. E também, ainda estamos nessa fase introdutória, clique aí no aviãozinho, mande para mais pessoas, porque muita gente poderá participar, conhecer o trabalho sério do nosso Cetadeb e também, claro, participar especialmente dessa live, que é uma live muito especial, em que vamos aí, segundo a graça de Deus, responder perguntas, algumas perguntas aí, olha, mas vamos lá, com a graça do Senhor, né, pastor Ercos? Maravilha, não tenha dúvida. Essas perguntas que nós estamos fazendo foi baseado numa apresentação que fizemos na live número 1, e aí deixaram já algumas perguntas nas divulgações que nós passamos a fazer desde sexta-feira, desde quinta, nós já colocamos as perguntas que vão ser respondidas hoje. Ficar com uma menina é pecado? A pessoa namorar com uma outra jovem, ou jovem de outro ministério, é lícito? Convém? O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Pastores, como os senhores veem o namoro entre jovens de outras denominações ou de denominações diferentes? Qual o tempo certo para namorar e depois se casar? Foi essas perguntas que foram feitas aqui, as quais nós vamos trabalhar e responder e apresentar isso para os irmãos hoje. Isso tudo, meus irmãos, esse assunto, né, ele está bem abordado neste livro do módulo do curso para a formação de jovens pentecostais. Aqui nós tratamos a respeito de relacionamento interpessoal
nós tratamos a respeito da juventude cristã e a sexualidade, a juventude cristã na era digital, estudando para ter uma carreira, o jovem cristão e o seu comportamento, convivendo com a família, e aí tratamos dos problemas que os jovens enfrentam em suas famílias, também o que é ser um cristão pentecostal, o jovem pentecostal e o ministério, e por fim, um capítulo aqui conhecendo as doutrinas pentecostais. Temas bastante importantes. Nós temos várias igrejas que já implantaram esse curso e estão ministrando, inclusive agora mesmo, vários pastores e irmãos até mandaram fotos das aulas que estão tendo desse curso. Pastores, líderes de departamento que estão reunindo a sua juventude e ensinando. E é importante que um pastor, um líder, uma pessoa mais madura, seja o monitor dessa classe, porque o nosso intuito é que essa pessoa, que tem uma vivência maior, possa também compartilhar experiências de vida. Então, nós vamos ter o conhecimento bíblico, teológico, vamos ter também os temas que são palpitantes da vida e que envolvem a vida da juventude, e também vamos ter essa oportunidade do pastor, do líder de departamento, compartilhar experiências de vida, inclusive entre os jovens. Isso fortalecendo a nossa mocidade, dando um norte, não é? Dando um norte para que eles possam ter essa condição de estipular as suas metas de vida, os seus propósitos de vida, da melhor forma possível, determinar prioridades para a sua vida, o que de fato é imprescindível. Pois bem, meu pastor, eu penso que nós já podemos começar então aqui com a pergunta que foi feita pelo Guilherme Carvalho dos Santos. Não é? O Guilherme, ele está perguntando assim: ficar com uma menina é pecado? E as moças também, ficar com um menino é pecado? Veja que esse linguajar é um linguajar do nosso tempo, não é? Ficar, não é? Agora, os autores da palavra de Deus, claro que nós vamos responder aqui tudo segundo a Bíblia, né? Claro que a gente vai, na medida do possível, também recorrer à ciência, que é muito importante, mas o nosso assunto principal aqui é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente fala da palavra de Deus, claro que os escritores sagrados, quando eles escreveram para um público do primeiro século, um público que estava debaixo de uma cultura. Que cultura? A cultura oriental, né? A cultura lá do Oriente. Então, a Bíblia não vai ter nada específico sobre o ficar. Então, nosso querido irmão Guilherme, o jovem Guilherme, né? Suponho... Já está aí, ó. Está batendo palma ele aí. Está aí batendo palma, Deus abençoe. Ele pergunta se ficar com uma menina é pecado. Aí alguém vai dizer, não. Tem pessoas que dizem assim, o que é pecado está claro na Bíblia. Porque alguém vê a Bíblia como um livro assim, ó, pode isso, não pode aquilo, pode, não pode, sim e não. Claro que a Bíblia tem isso também. A Bíblia é um livro de mandamentos. A Bíblia é um livro de doutrinas. Só que a Bíblia também é um livro de princípios. Há muita coisa que não está na Bíblia claramente, até porque, repito, os destinatários originais eram lá do primeiro século, falando aqui do Novo Testamento, não é? Em especial, não é? Paulo, quando escreveu, Jesus, quando falou, e os evangelistas registraram, eles tinham em mente, claro, aquele povo do primeiro século, os destinatários originais. Então, eles estavam falando com relação à cultura oriental. Então, a maioria das respostas que nós vamos dar aqui sobre essas questões mais atuais, você vai perceber que elas vão girar em torno de princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios. A gente pode até, pastor Ecos, por gentileza, ler alguns desses princípios que vão nortear todas as nossas perguntas, e o nosso manual também está baseado nisso. Nosso manual, quando tratamos dessas questões, ficar e tal, namorar, até o namoro, veja, a gente está falando de ficar, mas na cultura oriental não tinha namoro. Namoro é uma coisa nossa. Uma coisa nossa. Agora, por que não está na Bíblia? Alguém dirá, é pecado? É aí que a gente precisa chegar. Não chegamos ainda. Mas vamos ler alguns princípios aqui da palavra de Deus, só para a gente ir lançando as bases aí, para a gente responder não somente essa pergunta, mas as próximas que virão também, que, claro, vão ser respostas, sobretudo, baseadas nos princípios da palavra de Deus.
Então podemos ler inicialmente, pastor Hermes, por gentileza, 1 Coríntios 6, versículo 12. 6 e 12. 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aí você já tem dois princípios. Quais são eles? Para o crente, tudo é lícito. Ou seja, digamos assim, pode tudo. Mas essa é a primeira parte. Olha o que Paulo disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E depois, todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar. Ou seja, há coisas que são lícitas, mas são dominadoras. Bom, nós vamos chegar lá. Depois vamos aplicar esses princípios. Um outro princípio, pastor, semelhante a este, está no capítulo 10, versículo 23. 10 em 1 Coríntios, versículo 23. E aí eu vou pedir para o irmão ler também, por gentileza, o 31. O 23 e o 31. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E o 31. Aí tem um acréscimo, só um minutinho antes do 31. Sim. Paulo repete, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aí tem mais um princípio. Tudo, ou seja, quando ele diz que tudo é lícito, ele está enfatizando o seguinte: Deus nos deu liberdade para escolher. O chamado livre-arbítrio, que nós não vamos aqui explicar teologicamente, mas, de maneira geral, significa que Deus me dotou desse livre-arbítrio para que eu possa escolher, para que eu possa tomar decisões na vida. Então, quando diz que tudo é lícito, é que eu tenho poder de decisão. Mas, aí vem o outro lado da moeda. Eu posso tomar decisão, mas convém? Eu posso... só abrir um parênteses aqui, rapidamente. Um rapaz chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu posso beber? Aí o pastor olhou para ele assim, e fazendo uma brincadeira, claro, um gracejo, disse, pode. O rapaz arregalou o olho. Como assim, eu posso beber? Aí o pastor disse, olha, você como cristão não fez a pergunta correta. Claro que poder do ponto de vista, não do ponto de vista do direito, mas do ponto de vista da questão de você ter livre-arbítrio. Poder nesse sentido, você pode. Você pode tomar decisões, você pode escolher, você pode, se você quiser beber, você pode. Só que tem uma coisa, você como cristão não deveria perguntar se você pode beber. Você vai perguntar, pastor, eu devo beber? Porque o cristão, ele não é porque alguém pensa, não, a minha religião não permite. Né? As pessoas até zombam de nós por causa disso. Mas o crente não é uma pessoa que não tem, não tem equilíbrio para julgar, para examinar. O crente é uma pessoa inteligente. O jovem cristão é inteligente, ele pensa. Ele é um ser pensante. Então, quando ele resolve não beber, quando ele resolve não fumar, não é porque ele está sendo proibido. A minha religião não permite. Não. Ele conhece a palavra de Deus, ele examina, ele pensa. E ele diz, não, beber, se eu quiser eu bebo escondido, ninguém vai saber. Só que eu não vou fazer isso. Lembra quando a Bíblia fala de Daniel, que Daniel assentou no seu coração, né? Ele não quis se contaminar. Então, é uma decisão dele. Então, aí já estamos adiantando mais ou menos. Mas vamos adiante, pastor. O versículo 31, por gentileza. 31 diz assim, portanto, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, pastor Artes, tem vários outros princípios que a gente poderia ler. Mas só esses aí para começar. Então, olha que interessante. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso, mas nem tudo convém. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar, porque tem coisa que aparentemente não é pecaminosa, mas domina, enlaça, envolve a pessoa, ela fica presa. É isso que Paulo quis dizer. Parece que é uma coisa inofensiva, mas a pessoa vai, né,
fazendo aquilo, dali a pouco ela está com a vida toda atrapalhada. Não é? Com certeza. Nem tudo edifica. É pecado você assistir uma live e tal, do cantor fulano ou do humorista tal. A priori, pode não ser nada, né? Tudo me é lícito. Mas aí o camarada lá está falando palavrões, o camarada está falando coisas que não edificam, coisas que não glorificam a Deus. Né? Então você está perdendo um tempo. Você poderia estar lendo um bom livro, poderia estar lendo a Bíblia, poderia estar participando de uma live como esta, e você está fazendo outra coisa que não presta. Então olha como a Bíblia é clara. Aí então, agora respondendo, né, finalmente a pergunta. O nosso querido irmão Guilherme pergunta se ficar com uma menina é pecado. Bom, já esclarecemos. Ficar não é algo que havia nos tempos bíblicos. Não havia nem namoro. Então é uma questão de hoje. Se é uma questão de hoje, eu tenho que tratar com base nesses princípios aí e outros que estão na palavra de Deus. Então, o problema do ficar é que é um relacionamento sem responsabilidade. É um relacionamento simplesmente para satisfazer as necessidades que a pessoa tem, né? As necessidades que a pessoa entra na puberdade, o adolescente começa a ter desejos e tal. E a pessoa tem que ter cuidado, por quê? Porque, meus queridos irmãos, carícias, beijos prolongados, carícias, ativam o quê? Ativam, por assim dizer, a máquina sexual. Lá você pensar que você vai beijar uma menina como aquele beijo, não um beijinho assim, selinho, mas um beijo de desentupir pia, aquele beijo prolongado e tal, aí você pensa que não vai acontecer nada. Você pensa que não vai ativar a máquina sexual. Você não vai ficar excitado e ela também não vai ficar? E vai ficar por isso mesmo? Veja, quando você se entrega às carícias, você ativa a máquina sexual. Só que você ativa a máquina sexual no momento em que você não pode, não deve e não pode. Porque é pecado, porque Deus condena e Deus fez o sexo, o relacionamento sexual, para o casamento. É para o casal, para deleite do casal, para o casal se satisfazer. Agora, se você está ficando por ficar, estou curtindo a vida e tal, aí beija uma menina, beija a outra, e dali a pouco você não tem mais como... Você vai perdendo todo aquele temor que você tinha. Olha, tem um versículo que não tem a ver especificamente sobre isso, mas olha que interessante. Se o pastor Alex puder ler, por gentileza, só para completar aí a resposta. Provérbios 6, 27 e 28. Olha o que a Bíblia diz. Esse versículo é muito interessante, que ele lança a luz aí sobre o que nós estamos falando. Provérbios 6, 27 e 28. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os pés? Olha aí, a pessoa brinca com fogo. Não, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Não, meu jovem, não faça isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Esse negócio de ficar não é para crente. A gente até brinca, diz que quem gosta de ficar, quando Jesus voltar, vai ficar mesmo. Não é? Porque não é coisa para crente. O jovem cristão, o jovem pentecostal que se preza, ele tem compromisso. Se ele começar um namoro, é porque ele está pensando em algo mais sério, está pensando num casamento. Então, isso falando de namoro. Agora, ficar então, aí que deve ser descartado mesmo, porque ficar é algo, na verdade, totalmente, assim, sem nenhum compromisso, é só para satisfazer os instintos, só para satisfazer os desejos da carne. E Paulo foi claro quando falou para Timóteo: Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Ele não estava falando de bons desejos, porque bons desejos, claro, a gente não tem que fugir dos bons desejos. Agora, os maus desejos, aqueles que conduzem para a imoralidade, que desviam o jovem da presença do Senhor, desviam o jovem do seu compromisso com Deus, é disso aí que você deve fugir. Então, ficar para o crente não tem nem discussão. Não é? Pois é, claro, esse texto, pastor, esse que você mencionou, Provérbios capítulo 6, que eu li aqui, versículo 27 e 28, quando eu era recém-convertido, a gente ouvia assim, ó: não acenda o fogo que você não vai poder apagar. Não é que não vai poder apagar, porque não vai ter condições de apagar.
Mas é porque se você vamos colocar assim, se meter a apagar esse fogo, você vai desagradar a Deus, vai estar pecando contra Deus, e isso não será bom, não vai trazer edificação. Então, como novo convertido, eu tinha 19 anos de idade, a conversa que a gente ouvia entre as conversas que tínhamos com o pastor era essa daí. Não acenda o fogo que você não vai poder apagar. É interessante que a Bíblia só manda fugir quando se trata do pecado, né? Da tentação. Com certeza. Quando é o diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É o diabo que foge de nós. Agora, quando eu ia falar do pecado, aí Paulo falou, foge dos desejos da mocidade. Então é melhor fugir. É 2 Timóteo 2:22, não é isso? 22, 23, 24. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então, aí é isso aí, é o versículo 22. O 23, 24 já está fora desse contexto aí. Muito bom, mas eu acho que deu para entender, né? Ficar é algo que, para nós cristãos, não é uma boa escolha, é uma péssima escolha. É melhor você ficar firme com Deus. Né? Eu conto minha experiência, não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mas quando eu comecei como jovem lá na igreja, 15, 16, 17 anos, 17 anos eu me batizei, não é? Aí, nessa época, eu comecei a pensar da seguinte forma: eu sou um jovem cristão, sou um servo de Deus. Eu tenho desejos, tenho instintos como qualquer outro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar vazão a esses instintos? Não. Eu já frequentava a escola dominical, participava de cultos de doutrina. Então eu comecei a aprender a palavra e comecei a perceber que quanto mais a gente alimenta o nosso homem espiritual, ele se fortalece, ele se robustece. Então você lê a Bíblia, você ora, você busca Deus, você participa dos cultos, você vai ficando firme para dominar a carne. Né? A Bíblia não diz que a carne se levanta contra o espírito contra a carne. Quem que vai prevalecer? Quem estiver melhor alimentado. Então eu coloquei na minha mente, o irmão Guilherme está dizendo que entendeu. Glória a Deus, ele que fez a pergunta, né? Então se ele entendeu, já atingimos aí nosso objetivo. Louvamos a Deus por isso. Mas então a gente vai adiante, porque, como eu dizia, quando eu comecei a firmar-me de fato com Deus, a minha mente começou a ficar firmada em Deus, eu disse, olha, parece uma coisa extremista para os dias de hoje, mas eu disse, quando eu for namorar uma jovem, vai ser para casar. Eu não vou namorar por namorar. E graças a Deus, a jovem com quem eu namorei, depois que eu determinei isso na minha mente, a jovem com quem eu namorei é a jovem com quem eu estou casado, vai fazer 30 anos aí, que está aí assistindo também a nossa live. Ela pode até confirmar, se for o caso aí, né? Cadê a participação da irmã Luciana? Eu vi que a Júlia também entrou aí hoje. Ô, Júlia, se a Luciana tiver aí, coloca um positivo aí, ou a Júlia, né? Para não deixar eu aqui em situação difícil, né? Mas vamos ver. Maravilha. Bom, e essa questão do ficar, pastor, eu penso que a gente também pode pensar no seguinte sentido. O indivíduo que não está muito em comunhão com Deus, muito ligado nas coisas do Espírito, e aí a Júlia já deu um joinha dela ali. Deve cuidar, porque no ficar a gente observa, e no dia a dia do trabalho pastoral, você observa jovens que vêm e apresentam problemas de difícil solução. Quando numa dessas ficadas, vamos colocar assim, aspas, né? No ficadas, acaba gerando filho, e aí o problema ele vai se potencializar, não é? Porque vai gerar uma situação complicada para ser administrado, e isso vai envolver a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, enfim, uma série de problemáticas que surgem. Isso para não tratar também de outros temas que no livro nós mencionamos, não é? Questão de problemas ligados à sexualidade, a questão sanitária, transmissão de doenças que são sexualmente transmissíveis, enfim. Foi importante, irmão, falar sobre isso, porque tem assuntos que nós não vamos tratar aqui na live, claro, né? Mas que são, como se trata de um manual, no manual tem tudo isso aí, doenças sexualmente transmissíveis, sobre o preconceito, todas as questões também que envolvem isso, que é algo muito sensível hoje em dia, mas no manual tem tudo isso aí. E no manual a gente pode abordar todos os lados da questão. Aqui numa live a gente fica até, às vezes, preocupado com alguma coisa que a gente fala, alguém pode se isolar. Hoje em dia você sabe, tem pessoas aí que
só estão atentas aí, procurando alguma coisa que os pastores dizem para tentar acusá-los, para falar alguma coisa. Então a gente usa uma linguagem cautelosa, mas no manual, claro, nós estamos tratando dessas questões todas. Colocando fontes, né, opinião dos especialistas, o que a Bíblia especialmente diz. Então isso é muito importante. Pois bem, então está respondido. Ficar com uma menina é pecado? É sim, não agrada a Deus, vai trazer problema para a sua vida. Isso para não acrescentar que você vai acabar ficando mal falado, mal falada, né? É verdade. Tem essas questões aí também que você deve se preocupar, porque você vai amadurecer, você vai constituir família, você vai ter filhos e você vai ter problemas com essas questões. Pois bem, meu pastor, estamos aqui, ó, o Paulo Mendes. Paulo Mendes, ele também mandou uma pergunta que é bastante interessante. A pessoa pode namorar com uma outra pessoa que seja de um outro ministério? Aí ele coloca, é lícito, mas convém? É interessante que a pergunta dele, ela vai assim, no mesmo caminho que nós já começamos a abordar aqui. Ele até cita, eu achei interessante que ele na pergunta, ele cita um desses princípios que a gente leu aí, 1 Coríntios 6, né? Versículo 12. A pessoa namorar com alguém de outro ministério, né? É lícito, mas convém? Então ele já deu a resposta mais ou menos. Lícito é, né? Porque a priori a gente está considerando, né? É engraçado hoje em dia que às vezes aconteceu comigo, acho que já aconteceu com o pastor Hertz também. A gente encontra uma pessoa, às vezes no transporte público ou numa viagem que a gente faz, aí a pessoa vê alguma coisa em nós que se identifica, ela se aproxima e fala assim, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz? Você é crente? Aí você, né? Graças a Deus. Muito bom. De qual igreja? É a próxima pergunta, né? Aí você... Cortou o áudio do pastor Ciro aí. Cortou o áudio, pastor. O vídeo travou. Tá, parou onde aí? Vamos ouvir alguma parte? Parou até que a pessoa pergunta, de qual igreja? E aí a pessoa pergunta, de qual igreja? Aí você fala, Assembleia de Deus. Aí se a pessoa for da Assembleia de Deus também, qual é a próxima pergunta? De qual ministério? Né? Porque, veja como nós, às vezes, temos uma tendência de... porque a Assembleia de Deus, ela tem vários ministérios e tal, 2 grandes ministérios e outros que são ramificações. A nossa igreja, ela tem essa particularidade, e não é só da Assembleia de Deus, outras igrejas também se dividiram e se subdividiram ao longo do tempo. Então, a rigor, veja bem, namorar uma pessoa de outro ministério não seria, a rigor, um problema. Mas aí o irmão foi muito feliz, o irmão Paulo Mendes, quando ele diz, é lícito, mas convém. Por que é importante essa pergunta dele e essa ênfase que ele deu? Porque a Bíblia fala do jugo desigual. Mas nem tudo é jugo desigual. A gente não pode dizer que qualquer incompatibilidade constituiria um jugo desigual. Porque Paulo, quando fala do jugo desigual, ele é claro ao dizer que o jugo desigual está ligado a pessoas de crenças diferentes. Por exemplo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, diz a Bíblia. Então, quer dizer, ali ele não está falando especificamente de namoro, de casamento, mas ele está falando de qualquer tipo de sociedade, né? Algo que vai envolver algo mais, um envolvimento, né? Desculpa da redundância, mas vai fazer com que a pessoa tenha um envolvimento mais profundo com alguém, numa sociedade. Luz com as trevas, não é? Então isso é perigoso. Agora, aqui esse caso, é bom esclarecer, não é um caso de julgo desigual, mas é um caso que pode ser relacionado, claro, com um tipo de incompatibilidade. Porque há vários tipos de incompatibilidade. A incompatibilidade etária, né? Por exemplo, imagina uma pessoa, uma mulher, digamos que tenha 20 anos, uma jovem de 20 anos, namora e casa com um homem de 50. É lícito. Ninguém pode proibi-los de casar, né? Só que tem uma coisa, a pessoa tem que pensar nisso. Quando ela tiver 30, ele já vai ter 60. Quando ela tiver 40, ele tem 70. Olha, então é um tipo de incompatibilidade. É uma incompatibilidade etária. Tem incompatibilidade social, né?
Às vezes o camarada é um PhD e tal, pós-doutor, e a mulher não terminou nem o ensino médio. Eles vão ter dificuldade de relacionamento. Ou vice-versa, a mulher é uma especialista em uma determinada área, é uma doutora, e o camarada é um pedreiro. Veja, é lícito, não estou dizendo que não pode haver. O amor, claro, supera tudo. Agora, tem aí um tipo de incompatibilidade, que se não houver um cuidado nesse sentido, o casal vai ter um problema muito sério. Aqui no caso, o nosso irmão fala de ministérios diferentes. Isso aí, veja, a gente repassa de novo aqueles princípios, né? Você tem que perguntar, mediante esses princípios aí, é lícito, mas não convém e tal. Você tem que perguntar, é lícito? Ok. Mas convém? Implica o quê? Que tipo de ministério é esse? Né? Porque tem coisas que são lícitas, mas também são embaraçadoras. Eu acho interessante aquela passagem de Hebreus 12, né? A gente pode até ler, pastor Edson, por gentileza. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Só um esclarecimento aqui que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas como foi lido, só para explicar, essa nuvem de testemunhas aqui, muitos pregadores dizem, olha, tem muita gente à nossa volta. Não deixa de ser uma verdade. Mas aqui, testemunhas, o autor está se referindo ao capítulo 11. As pessoas foram citadas, porque ele diz lá, pela fé, Noé construiu a arca, pela fé. Antes ele disse, Enoque andou com Deus, pela fé, Abraão, pela fé, Sara e tal. Pela fé, José, pela fé. Essa é a nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são essas do capítulo 11, né? Então, claro que também estamos cercados de pessoas que estão olhando. Porque tem pessoa que a única Bíblia que ela lê é a vida do crente. Você sabe disso, né? A pessoa nunca leu a Bíblia, mas ela está de olho na vida do crente. E Paulo falou que a nossa vida, né, é uma carta aberta. Então, muito bem. Mas o que eu queria destacar aqui dessa leitura é a questão do embaraço. Você observou que o embaraço aqui vem primeiro do que o pecado? Olha que o autor aqui falou, deixando todo o embaraço e o pecado. Porque tem coisa que não é pecado, assim, na prática, mas, a priori, melhor dizendo, mas na prática, na verdade, vai se tornar um embaraço que pode ficar até pior do que um pecado. Então, o que eu quero dizer? Eu estou só lançando luz, porque eu não vou dizer aqui, né, a questão se convém ou não. Tem que analisar bem. Que tipo de ministério é esse? Se for um ministério que é outro ministério, mas está em perfeita harmonia, porque, eu repito, as igrejas hoje em dia estão se dividindo e se subdividindo. E às vezes mantém-se o nome, a placa é igual, Assembleia de Deus. Mas às vezes é uma Assembleia de Deus que não tem nada que ver com a Bíblia. Os princípios estão completamente vencidos, né? Então tem que analisar isso. Agora tem igrejas co-irmãs, né? Tem igrejas que têm a mesma, que são ministérios diferentes por questão administrativa, né? Houve lá o surgimento de uma denominação, aliás, de um outro ministério. É administrativo, mas mantém-se fiel, né? Aí não vamos entrar em questão aqui de por que dividiu e tal. Tem divisões que foram meramente administrativas. Tem outras que, a priori, pode até ter sido uma confusão, um problema, uma incompatibilidade, mas hoje a vida segue, os irmãos estão ali servindo a Deus há muito tempo e tal, então não convém entrar nessas questões, por que o Paulo Leivas Macalão foi para um lado e Cícero Canuto de Lima foi para outro e tal. Isso aí não convém, isso aí já passou. Hoje a Assembleia de Deus é uma denominação com 109 anos, né? E tem vários ministérios. Tem uma história, né? Tem ministérios que são tementes a Deus e são fiéis à sua origem. Tem outros que nem tanto. Então é aí que cabe a dúvida, né? E a preocupação. Eu vou lançar uma informação aqui. No mês de março, eu e o pastor Ciro fizemos uma live onde nós compartilhamos a nossa história, né, de conversão, ministério e tal.
enfim, fizemos essa live, eu não me recordo agora a data. E pena que não deu para gravar, porque naquela época ainda o IGTV não estava fornecendo. Não gravava, de fato. Mas fizemos essa live e eu contei uma parte da minha história. Mas eu me converti na Igreja Metodista do Brasil, membro da Igreja Metodista do Brasil, me batizei na Igreja Metodista do Brasil e logo que eu me converti, no dia 10 de abril, 2 semanas depois, praticamente no dia 21 de abril, eu fui para a casa da Eliane Pagani Ascioli, que virou Denob, não é? Para pedir ela em namoro. O pai dela para os Estados Unidos, o pai dela, pastor presidente da Assembleia de Deus. E o pai dela é bravo, né, pastor? Então, pensa. Aí ele para os Estados Unidos e eu já orientado pelo meu pastor, eu era um novo convertido. Quando o meu sogro tomou conhecimento de que eu havia pedido a Eliane em namoro, a primeira pergunta que ele quis saber era de que ministério que era. Aí a minha sogra, que foi a interlocutora, informou que era da Igreja Metodista. Para resumir, ele antecipou o retorno dele dos Estados Unidos em 15 dias para poder falar comigo, porque ele já queria colocar um basta nesse negócio. O fato é que não deu certo, porque eu era crente salvo, né? Salvo, e já tinha uma intenção muito boa. Conheci a Eliane quando ela era minha aluna numa escola de informática, quando era professor. Eu era professor de informática e ela foi minha aluna. Na época eu não era crente e ela, filha do pastor da igreja. Já na época eu chamei ela no namoro, entendeu? E aí ela disse, não, para namorar comigo só se for crente. E eu disse, então não vai rolar. Pois é, rolou. Né? Eu me converti, nós namoramos 1 ano e 8 meses entre namoro, noivado, até que chegou o casamento. 17 de dezembro de 94 nós nos casamos e esse ano já vai fazer 26 anos. Olha aí, então, a coisa aconteceu de início para até o casamento. Eu fui membro da Assembleia de Deus, me envolvi nos departamentos de mocidade, escola dominical, enfim, auxiliando na igreja. Depois nós voltamos para a Igreja Metodista. Eu até saí de Apucarana, eu estudei através do SEMETRE, que era o seminário, uma turma que se formou em Apucarana, uma extensão, não é, do SEMETRE, que à época era sediado em Londrina e hoje está sediado em Maringá, que era o seminário da Igreja Metodista. Me estudei ali. Depois fui para Santa Catarina, para Porto União, em Santa Catarina. Fiquei 3 anos lá e voltei para o Paraná. E no ano 2000 foi quando nós, no ano de 98, quando nós retornamos de Santa Catarina para o Paraná, foi quando, de fato, nós viemos para a Assembleia de Deus e aí estamos na Assembleia de Deus desde então, servindo o Senhor com alegria. Então, nessa questão, que o Paulo Mendes pergunta, se namorar e tal é lícito, convém? Eu já tenho aconselhado jovens a que, na medida do possível, não façam isso. Ainda que eu tenha um testemunho e tal. Por que eu digo isso? Porque eu sei a experiência que eu tive com Jesus. Então, aí você já tem uma noção. Agora, você observa alguns indivíduos que têm uma vida completa, ele diz que é crente, está afiliado a uma igreja, ele se batizou, mas a vida dele não tem nada, como diz aí, se pegar para ler a Bíblia da vida desse crente, meu Deus do céu, quanta heresia tem na vida desse camarada, quanta coisa ruim tem na vida dele, se pegar para fazer a leitura da vida dele. Então, a gente observa isso, e aí nesses casos a gente acaba orientando, ó, não se envolva, porque ali na frente você vai ter problema. Assim como o pastor Tiro citou, a incompatibilidade que há entre pessoas que exercem uma certa profissão e outra, não é? Em algum momento, quando eu poderia mencionar aqui, exemplo da nossa igreja de Apucarana, de irmãos que é membro da igreja e a esposa não, a esposa às vezes nem crente porque ele se converteu depois e a esposa não se converteu, e a gente sabe que em algum momento isso acaba trazendo um certo problema para se administrar. Tem um evento, tem um congresso, tem alguma coisa, o indivíduo quer estar e não pode estar porque a esposa não vai, os filhos não vêm, enfim. Então, há questões que você tem como evitar. Essa é a realidade, tem como evitar. Pastor Ciro. Não, é verdade. E o irmão já fechou aí, ficou ótima a resposta. Uma hora dessa, eu vou fazer uma live, eu vou convidar o pastor Daniel Salles Ascioli, o meu presidente e o meu sogro, e nós vamos conversar esse negócio, porque hoje, como pai, né, hoje eu sou pai, agora, domingo passado, o meu filho Gustavo
que está noivo, ele completou 24 anos, e a minha filha, a Gabriele, que é casada, vai completar 23 no final do ano, em novembro. Então, hoje, como pai, eu entendo perfeitamente o que foi que o meu sogro passou à época que ele ficou sabendo que a filha dele, a Eliane, a caçula, estava namorando com um jovem novo convertido de um outro ministério. Se fosse assim, alguém com uma vivência de fé, ainda tudo bem, mas um novo convertido, o que se esperar de um novo convertido? Quem garante que esse novo convertido vai se firmar na igreja, vai de fato assimilar a doutrina bíblica, vai de fato ter interesse por estudar ou por viver uma vida cristã relevante? Então, hoje, na condição de pai, eu entendo. Porém, à época, eu não estava nem aí, meu irmão, para nada. Eu queria era namorar com a Eliane, casar com a Eliane, constituir família com a Eliane, e está aí. Entendeu? Está feito. Hoje a Eliane trabalha com a gente, é a vice-diretora aqui do CETAD, e acabou-se. Eu tinha uma definição do que eu queria para a minha vida, eu tinha 19 anos de idade, já tinha vivido muita coisa na minha vida como adolescente, como jovem, né? Sou filho de pais que são separados, então a gente já tem traz uma realidade de vida e para dentro da nossa família, e aí você já consegue trabalhar algumas questões. Então eu tinha uma certeza do que queria. O problema é que nós temos o caso que se engloba tanto aqui, se convém ou não convém, como também o caso anterior do ficar. Poxa, como é que você vai saber qual é a intenção do parceiro aqui, vamos colocar assim, não é? Porque pode ser uma moça ou um rapaz que esteja perguntando, qual é a intenção? Então, eu, quando sou pedido conselho a respeito dessa questão, o meu conselho é assim, ó, se você tiver condições de evitar, evite, porque em algum momento vai trazer problema. Tem que haver um consenso, tem que sentar, já que estão iniciando um namoro e tem que ser algo maduro, não é? Tem que sentar e haver um consenso. Olha, nós vamos constituir família e a partir de então nós vamos estar aqui, nessa igreja. Esse negócio de um aqui e outro lá não presta. Isso não funciona. Pastor Ciro, vamos lá. Vamos lá. O Paulo Mendes, ele está perguntando a respeito de perdão. É mais difícil perdoar ou é mais difícil pedir perdão? Paulo Mendes de novo, ele participa bastante, Paulo Mendes. E ele está aí. Manda um joinha aí, Paulo. Ele está ali. Ele está mandando mais perguntas aí, agradecendo também. Pronto. Esse tema, irmãos, de perdão e pedir perdão também é um tema que está abordado aqui no nosso manual do curso de jovens pentecostais. E por que é importante nós trabalharmos esse tema? Porque nós temos jovens que vieram já de crianças com problemas, né? Trouxeram problemas consigo da sua infância, trouxeram problemas consigo da sua adolescência, da pré-adolescência, e hoje estão aí, são jovens, fazem parte da nossa juventude e trazem problemas nesse sentido. Tem dificuldade de perdoar, de liberar perdão, enfim, de viver uma vida abundante também nesse sentido. Por isso eu acho importante a pergunta feita pelo Paulo Mendes. O que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Com a palavra, o pastor Ciro. Olha, eu acho que ambas as coisas são difíceis, mas ambas as coisas também só são possíveis mediante o auxílio da graça de Deus sobre nós. Agora, eu vou dar uma opinião pessoal, né, como ser humano. Claro, repito, pela graça de Deus, ambas as coisas são possíveis. Deus é aquele que nos dá graça, nos capacita para tanto perdoar e também pedir perdão, né? São duas coisas diferentes. Perdoar aquele que nos ofendeu, né? Mesmo que a pessoa não peça perdão, esse é o detalhe, né? Porque você, às vezes, a pessoa nunca vai te pedir perdão por algo que ela te fez, e você perdoa mesmo assim. Como o pastor Arthur usou o termo aí, liberar perdão, né? Você libera, você não fica com aquele ódio, com aquela mágoa da pessoa, até porque isso não são sentimentos cristãos. Isso é difícil, mas pela graça de Deus é possível. E outro caso é pedir perdão, ou seja, você reconhecer que errou e ir até a pessoa e pedir. Eu acho as duas coisas muito difíceis. Agora, minha opinião pessoal, agora, que a do pastor Alex pode ser diferente da minha, porque eu repito, a resposta que eu dou de início é que, pela graça de Deus, as duas coisas são possíveis, mas as duas são difíceis. Eu acho que perdoar é mais difícil.
perdoar é mais difícil do que pedir perdão. E aí eu posso até citar algum exemplo, né? Porque quando a gente quando alguém faz um mal contra nós, quando nós somos, por exemplo, vítimas de uma traição, né? A gente pode falar aqui da vida do relacionamento de um casal, mas pode falar também de amizade, porque no nosso primeiro capítulo manual a gente fala também de amizade, né? A gente citou até na primeira live o caso de Judas. Judas era um amigo íntimo de Jesus, e até na profecia estava previsto que ele seria traído por um amigo íntimo. Então Judas era um amigo íntimo, era alguém com quem Jesus compartilhava segredos. Judas estava sabendo de tudo que acontecia, ele conhecia a agenda de Jesus, ele sabia as intenções de Jesus, o que Jesus pretendia, porque Jesus falava para os seus mais chegados, né? Claro que ele tinha um grupo mais chegado, que era Pedro, Tiago e João, mas Judas fazia parte do grupo dos 12, que também era um grupo chegado. E Judas traiu Jesus. Judas, tudo aquilo que ele ouviu de Jesus, ele usou contra Jesus. E Jesus ainda no final perdoou. Que alguém pensa que Jesus não perdoou Judas. Ah, Jesus não perdoou porque Judas foi condenado. Não. Judas ele resolveu se suicidar porque ele tomou essa decisão. Lá em Atos 1:25, a Bíblia diz que ele foi para o seu próprio lugar. O que quer dizer isso, ir para o seu próprio lugar? Quer dizer que ele foi para o lugar que ele escolheu. Ele poderia ter ido para um lugar bom ou um lugar ruim. Ele escolheu ir para o lugar mau. Ele tomou a decisão errada. Ele se desviou, Atos 1:25, indo para o seu próprio lugar. Só que Jesus perdoou Judas. Não quer dizer que Jesus salvou Judas. Ele perdoou no sentido de que, apesar de tudo aquilo que Judas fez para ele, Jesus olhou para ele e ainda diz: amigo, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo traz... E Judas, ele percebeu ali o que ele tinha feito de errado, ele teve um remorso. Não foi um arrependimento completo, porque você sabe que o arrependimento, para ser válido, arrependimento tem a ver com conversão. Conversão é uma mudança de direção. Não é só você sentir um remorso, uma tristeza. Não. O arrependimento verdadeiro envolve intelecto, sentimento e vontade. Lembra do filho pródigo? O maior exemplo é o filho pródigo. Estava lá no meio da lama, querendo comer, na verdade, a mesma comida que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada, mas quando ele estava lá, ele começou a refletir. Ele começou a se lembrar da casa do pai. Ele disse: quantos jornaleiros há na casa de meu pai, e eu aqui pereço de fome? Hã? Ele refletiu. Ele reconheceu a sua miserabilidade, pereço de fome, não é? E ele resolveu, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, né? Filho pródigo. E ele de fato foi. Então veja, ele deu 4 passos, ele refletiu, reconheceu, resolveu e agiu. Ele foi em direção da casa do pai. Então o arrependimento do filho pródigo, ele envolveu o intelecto, que ele refletiu, envolveu o sentimento, que ele sentiu as suas misérias, mas também envolveu a vontade, a parte volitiva, intelecto, sentimento e vontade, porque ele tomou a decisão e ele agiu. O caso de Judas, não. O caso de Judas, ele teve um remorso, uma tristeza, a Bíblia até chama de arrependimento, mas foi um arrependimento parcial. Mas por que eu estou entrando aí, abrir esse parênteses, e vou voltar aqui só para responder, não é? Então, o nosso querido irmão pergunta, o que é mais difícil, perdoar ou pedir perdão? Eu acho que as duas coisas só são possíveis pela graça de Deus. Eu acho que perdoar é mais complicado, porque, né, às vezes acontece que a pessoa te atinge e ainda continua fazendo algo contra você. Né? Eu achei um texto aqui, pastor, do Salmo 109, que inclusive está no manual. O Salmo 109 diz assim: pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Aí diz Davi no versículo 4: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Pois é, a gente até leu esse versículo na live anterior, né? Foi. E que Pedro cita, inclusive. Né? De fato. O Paulo Mendes não para de perguntar. Peraí, Paulo Mendes, deixa a gente responder essa primeira. Mas deixa aí que... Pode deixar que a gente vai responder depois. Fica para a próxima. Mas então, resumindo aqui, que eu já estou preocupado com o horário, perdoar é mais difícil, eu penso. Né? Pedir perdão, eu acho que é menos difícil, mas precisamos reconhecer que erramos. E isso às vezes é difícil também.
Mas o crente que se preza, ele reconhece. Se ele estiver na presença de Deus, Deus vai mostrar para ele, olha, você errou, você precisa ir lá, pede perdão. Né? Agora, as duas coisas são possíveis e são necessárias pela graça de Deus, porque nós devemos, eu citei o exemplo de Jesus em relação a Judas, porque a Bíblia diz que nós devemos imitar Jesus. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E João falou, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se Jesus é o nosso modelo, se Jesus é o nosso exemplo, as duas coisas têm que acontecer. Se você precisar pedir perdão, vá lá, peça perdão. Se você precisar perdoar, ainda que não haja, veja bem, perdoar não quer dizer que você vai ter que ir lá, dobrar o joelho diante da pessoa, falar assim, você é miserável, fez tudo contra mim, mas por favor, olha, você está perdoado. Não, é o contrário, né? Mas perdoar nesse sentido é que você tem que tirar esse peso de você. E não reagir, não revidar. A pessoa fez um mal contra você e continua às vezes fazendo. Tem caso, na minha vida tem isso. Tem pessoas que fizeram algo contra mim e continuam ainda. E o pastor Alex deve ter também. Eu conheço. Né? Eu conheço um bandido desse. Então, pessoas que ficam falando mal, mandando indireta, escrevendo coisas na rede social, fazendo insinuações maldosas. E aí você tem vontade de revidar. A natureza humana é essa. Mas você pensa, não, senhor, deixa. Tá. Eu não desejo mal também. Você não pode, porque desejar mal também não é espírito cristão. Sabor de mel, né? Não, tem sabor de mel. Não, nada a ver. Isso aí não é espírito cristão. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele vai ficar com remorso, ele vai ficar com a cabeça quente, porque ele te faz o mal e você não retribui. Então não retribua, não responda. Está te atacando na rede social? Deixa atacar. Deixa atacar. Ora por ele ainda. Claro, você não vai ser falso de dizer que você está gostando disso. Ninguém gosta. Mas você não vai alimentar mágoa, ódio contra essa pessoa. Você vai orar a Deus, vai perdoar. Você perdoa. Lembra? Estevão estava sendo apedrejado. Mas o que ele fez? Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus estava na cruz sofrendo. O que ele fez? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso é perdoar. Então é difícil você perdoar quem está te ofendendo, quem está te atacando. Mas, pela graça de Deus, é possível. O perdão ele vai acontecer na vida do indivíduo e você vai reconhecer quando a ofensa não vai atrapalhar a vida do indivíduo. Ele foi ofendido, mas ele perdoou. Então ele vai seguir a vida dele. Quando for mexido novamente naquele tema, naquele assunto, naquele problema, não vai gerar nenhum tipo de atrapalho, de tropeço, ele vai seguir a vida dele normalmente. Ou seja, ele vai olhar e vai ver que tem ali uma cicatriz. Mas ele vai mexer naquela cicatriz e não vai mais ter dor. Não vai causar mais dor o mexer naquele tema. Então aí você soube e você tem a convicção de que, de fato, um perdão aconteceu. Agora, se tem a cicatriz e toda vez que mexe ali, ainda tem uma dor nesse negócio, pode saber que esse perdão ele está parcial, ele não está completo. Olha o Jordan Bastos aí, o jovem Jordan Bastos, pregador do Evangelho. Olha o que ele disse, a carne pede, responde. Mas o espírito, né? O espírito dominado, o espírito crente dominado pelo Espírito Santo diz, fica quieto, rapaz, calma, deixa ele. É mais ou menos reage. Assim. É isso aí. Ponto. O Jordan Bastos, esse que você mencionou, ele fez a pergunta que está na mesma linha do Paulo Mendes a respeito de namoro entre jovens de denominações diferentes. Eu ia dizer que o irmão já respondeu, porque está respondido. O irmão ampliou isso aí, né? Pronto. Então, assim, nós vamos caminhar para o encerramento. A pergunta do Sodré, Roger Sodré, qual o tempo certo para namorar e depois se casar? Será para a live de quarta-feira próxima. Me ajuda lá os meus amados aí. Quarta-feira próxima será que dia? É às 22 horas no nosso canal Instagram. No nosso canal no Instagram, Cetadeb Oficial. Quarta-feira próxima agora, a partir de 22 horas. Não perca. Essa pergunta do Jordan Bastos, seu irmão, na próxima live, se não quiser, a gente dá um destaque só por uma questão de casos em que a denominação é uma denominação completamente diferente. Por exemplo, nós pentecostais cremos na Trindade. Tem denominação que é unicista. Veja, aí já é um caso
Não é questão de denominação só. Aí já é uma coisa que Vai envolve encerrar o doutrina. Né? O tempo vai acabar. E nós voltamos. Uns minutinhos. Pois bem, nós voltamos aqui para que possamos fazer o encerramento. Então, conforme a sugestão do pastor Ciro, na live que nós vamos fazer quarta-feira próxima, nós vamos então voltar nessa questão aqui, que foi perguntada pelo Jordan Bastos. Ele fez a seguinte pergunta assim, ó, pastores, como os senhores veem o namoro de jovens de denominações diferentes? Nós vamos então complementar ainda essa questão na live do dia 24, próxima quarta-feira, às 22 horas. Você não perca. E nós vamos pedir a você que compartilhe com a mocidade da sua igreja, com os jovens que são seus amigos, companheiros de igreja, de ministério, ou ainda que trabalham contigo no mesmo local, enfim, para que nós possamos aqui ter condições de termos um trabalho bem abrangente. E com isso estarmos dando orientações para a nossa mocidade, para os líderes de igreja, de departamentos, enfim, para fazermos um trabalho bem completo. Então, além das perguntas que foram feitas na live de hoje, nós vamos começar por essas aqui. A pergunta do Jordan Bastos, pastores, como os senhores veem o namoro de jovens de denominações diferentes? E ainda a pergunta do Sodré Roger, qual o tempo certo para namorar e depois se casar? A partir dessas duas, acrescentando as que foram feitas hoje, nós vamos estar trabalhando a live dia 24, a próxima quarta-feira, às 22 horas. Não perca! Compartilhe o convite, anuncie aí nas suas redes sociais e aproveite para nos seguir, não é? Aproveite para nos seguir. As nossas redes sociais, Cetadeb Oficial é o nosso canal no Facebook, também aqui no Instagram e também no YouTube. E informando os irmãos que no YouTube, esta live de hoje estará disponível já na segunda-feira. Amanhã nós vamos disponibilizar essa live no nosso canal Cetadeb Oficial do YouTube. Então, se você ainda não nos segue lá no YouTube, você pode acessar e passar a nos seguir e também acionar, ativar ali o sininho, não é? Para que você seja notificado quando for publicado o material. Certamente será uma bênção para a sua vida, para o seu ministério, para a mocidade, para os seus amigos, para você que é líder, para os seus liderados, para você que é pastor, para a mocidade da sua igreja. Então, incentive-os e o nome do Senhor certamente será glorificado e será exaltado. Alguém perguntou para a gente ali se é possível turma do curso de CFJP lá na sua igreja. Então, com um mínimo de 6 alunos, você que é pastor, que é líder de congregação, líder de departamento de juventude, você pode implantar uma extensão do CETADB e ministrar este curso para formação de jovens pentecostais. Olha a Meg aí, ó. A Meg está dando sinal de vida. Tá aí a bichinha. Então você pode estar conosco através do curso para a formação de jovens pentecostais. Será uma bênção para o seu ministério, para a sua vida. Enfim, o nome do Senhor será glorificado e a nossa juventude será bem instruída. Lembrando que você pode pagar o curso através de cartão de crédito, através de boleto, através de depósito e ainda através de pagamento por meio do seu CPF em casas lotéricas. Então, está bem facilitado. O mínimo são 6 alunos. Aí estão os contatos do nosso site, os nossos telefones, o WhatsApp meu, diretor da escola, e também do nosso atendente, o irmão Michael, que você pode chamá-lo e estar solicitando informações. Aqui na nossa transmissão, eu já verifiquei que esteve com a gente ali o Diego Gonçalves, que é nosso funcionário, representante do curso. Também eu vi que estava com a gente o nosso irmão... oh, meu Deus! É tanto nome, né? O Márcio Jardim, o Márcio Jardim estava também com a gente, o Alisson do Rio Grande do Norte, que também esteve com a gente, e o pastor Fernando, que também são representantes do curso, trabalham, divulgando o curso, e eles estavam aí na transmissão, passando informações e tal. Então, vocês também podem, através deles, vocês também terão as informações. O fato é que nós estamos aqui de prontidão para atendê-los. Eu vou pedir ao pastor Ciro que possa dirigir a Deus uma oração e nós vamos dar a bênção apostólica e vamos encerrar a transmissão do dia de hoje. Amém, pastor. Muito grato mais uma vez pela pastor Ciro. Pela oportunidade. Essa saudação. A irmã Júlia, a irmã Luciana, Deus abençoe vocês. Igualmente, Deus abençoe.
Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta maravilhosa oportunidade que temos tido de estar aqui reunidos, Senhor, para participar desta live tão importante, Senhor, para os jovens pentecostais. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa o pastor Hércules, a irmã Eliane, ó Pai, o Gustavo, a Gabriele, e toda a família, Senhor, Bruno, ser com eles, abençoa-os grandemente, Senhor, abençoa o nosso CETADB também, nossa família CETADB, abençoe e dá vitória todos os nossos seguidores, os jovens que nos acompanharam nesta manhã, os pastores que têm apoiado este ministério, que sejam abençoados grandemente, eles e suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, é uma satisfação, foi uma honra poder estar com vocês. Deus abençoe a vossa família, a vossa casa e tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. É bom servir ao Senhor e estar na presença dEle. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, na paz do Senhor. Dia 24, a próxima quarta-feira, às 22 horas, concluiremos aqui essas duas questões que ficaram e vamos estar respondendo aquelas que ainda apareceram aqui no dia de hoje. As nossas redes sociais estão aí, você pode encaminhar ainda para os nossos WhatsApp, para o nosso e-mail, ou ainda através do nosso site, as perguntas para a próxima quarta. Deus abençoe, na paz do Senhor.